Fala pessoal, tudo certo? Voltando aqui para falar de Grêmio, então vamos analisar. Acabou o jogo, Flamengo 1, Grêmio 1. Vamos analisar a repercussão desse resultado que é excepcional para nós, porque devido às circunstâncias, não é que não pensem aí, estão diminuindo o Grêmio, é Grêmio, é Grêmio. Claro que é Grêmio, só que, pô, pessoal, vamos lá, vamos bater a real, né? Vamos botar o pé no chão. A realidade é que a perspectiva do jogo de hoje era muito pessimista, porque o Flamengo vinha de uma vitória sobre o Vitória, com perdão da redundância, de 8-0, uma das goleadas mais exacerbadas dos últimos tempos na história do Campeonato Brasileiro. O Grêmio jogando o que a gente sabe que o Grêmio joga, né? Ou seja, um futebol desorganizado, caótico. Às vezes consegue os resultados, a gente não sabe nem como. Então a perspectiva era muito ruim. A perspectiva era muito negativa. É lógico que a gente torce, é lógico que a gente tem esperança, é lógico que a gente tem fé, enfim. Mas vamos lá. Nem o mais otimista dos gremistas hoje acreditava num resultado que não fosse uma derrota. Claro, o empate talvez não seja tão impressionante e impactante quanto uma vitória. Óbvio, claro, com certeza. Vamos lá. Assim como o Grêmio, por exemplo, também nós torcedores, também imaginávamos que o Grêmio iria sofrer uma derrota para o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte e acabou vindo com uma vitória de lá. Mas o Atlético Mineiro também anda lá daquele jeito, né? Então não é o Flamengo. Então, assim, às vezes acontece esses resultados impressionantes. E não é pela qualidade do futebol do Grêmio. É porque as circunstâncias do jogo acabam proporcionando isso. Então, a perspectiva hoje, gente, né? Todos vocês aí sabem, os mais realistas sabem, que a perspectiva era de uma derrota. A gente só tinha que torcer para que não fosse algo muito impactante, muito acachapante, muito elástico. Então, dentro das circunstâncias, inclusive do jogo, o empate foi um resultado equivalente no meu ponto de vista, na minha opinião, e é para isso que eu estou aqui, para dar a minha opinião. O empate hoje foi um resultado equivalente a uma vitória. Até porque Thiago Volpi foi um dos destaques, se não o destaque do jogo, por ter defendido no mínimo ter feito no mínimo duas grandes defesas, né? E o Eric Noriega, que também foi muito bem hoje, também evitou um gol. Então, quer dizer, só aí são 3 chances de gol, mais a que o Grêmio levou, poderia ter levado 4 gols. Então, e se a gente for, quem assistiu o jogo de uma forma mais analítica, com certeza viu um Grêmio recuado, um Grêmio jogando de forma reativa, tentando contra-ataque. Tanto é que o gol do Flamengo foi um erro grotesco do Christian Oliveira, numa tentativa de contra-ataque, que acabou armando o contra-ataque deles, né? Enfim, o Grêmio jogou dessa forma. E o Flamengo pressionando, o Flamengo desperdiçando oportunidades, o Volpi defendendo bolas difíceis, o Noriega muito bem se esforçando e conseguindo evitar um gol, inclusive. Então foi dessa forma que o Grêmio conseguiu se segurar diante do Flamengo, diante de um Maracanã com mais de 60 mil torcedores. Então, assim, e ainda conseguiu um pênalti que foi, né, de fato, pênalti. Méritos para o Pavon, que estava na jogada, fazendo a jogada, enfim. E o Volpi, que era o cobrador oficial de pênaltis lá no Toluca do México, veio e com muita qualidade mesmo, não é aquela coisa do pênalti loteria. Ele bateu com qualidade, ele cobrou o pênalti olhando para o goleiro Rossi, para ver para que lado ele ia se deslocar primeiro e depois ele batia para o outro lado. Foi assim, se vocês podem olhar em câmera lenta, que vocês vão perceber que foi assim. Então, conseguindo dessa forma o empate. O Grêmio volta do Rio de Janeiro com 1 ponto. Para quem esperava uma derrota e só torcia para que não fosse uma derrota por goleada, então nós
podemos dizer que hoje foi um dia, esse resultado para nós é muito positivo e hoje a gente pode comemorar, sim. Pode, assim, não é nos apequenar, é colocar o pé no chão e ver a realidade. A nossa realidade, a gente não esperava essa vitória, esse resultado, esse empate. A gente esperava uma derrota. Então o empate veio de um estilo de jogo proposto pelo Mano Menezes defensivo e o Grêmio conseguiu se defender, né? Foi um erro grotesco do Kiko Oliveira que resultou no gol do Flamengo. Mas, fora isso, o Grêmio conseguiu sim se defender, no meu ponto de vista. Para mim, Eric Noriega, uma grata surpresa, uma estreia muito tranquila. O cara que, vamos lá, por muitos torcedores, inclusive eu vou me colocar aí, a gente estava um pouco resiliente com relação ao nome de Eric Noriega, porque a gente não conhecia ele, é um cara que está vindo do futebol peruano, então o que esperar num jogador desses? E a estreia dele diante do Flamengo foi realmente assim, de muita confiança, de muita serenidade, de muita tranquilidade, cumprindo uma função pelo lado direito da zaga, da defesa ali, substituindo o Balbuena, de uma forma que passou muita confiança. Não é só pelo gol que ele conseguiu evitar, não. É porque realmente ele jogou muito bem, passes de qualidade, tranquilidade na hora de sair. E quando ele foi deslocado para a função de volante no segundo tempo, para dar o espaço para o Wagner Leonardo, que entrou para compor a defesa junto com o Kahneman, mesmo nesse deslocamento para a função de volante, que na verdade foi para isso que ele veio, embora ele cumpra as duas funções, ele continuou executando, desempenhando um bom futebol, com boa saída de jogo, com boas passadas, quebrando linhas, dando passes interessantes, firme na marcação. Eric Noriega é uma grata surpresa e pode ser que venha a agregar. Eu não sei, obviamente, ou melhor, possivelmente ele não seja um titular da volância, né? Talvez a perspectiva que essas funções fiquem com o Cuéllar, que não foi mal hoje, apesar de errar alguns passes, não foi mal, e o Arthur. Mas assim, nós temos que ter grupo, nós temos que ter opção de qualidade, né? E até o Balbuena voltar, ou seja, até o fim da temporada, pelo menos, Eric Noriega se apresentou com uma ótima opção para jogar pelo lado direito da defesa. Eu gostei muito. Já vi muitos jogadores, e vocês também, estrearem bem pelo Grêmio e depois declinarem. Tomara que seja um caso diferente do Noriega. Tomara que ele tenha estreado bem e consiga manter esse padrão nos próximos jogos. Vamos lá, pessoal. O Grêmio começou, então, muito recuado. O Flamengo tocando bola, pressionando. Até os 20 minutos do primeiro tempo, o Grêmio só recuado. Depois começou a se soltar. Mesmo assim, ainda tinha situações ali, por exemplo, o Marlon. O Marlon me pareceu muito apavorado em algumas situações. Isso no primeiro tempo, tá? Me pareceu muito apavorado. Teve umas jogadas ali que a bola ia sair para a linha de fundo em tiro de meta para o Grêmio, e numa ele cedeu o escanteio, na outra ele estava absolutamente sozinho e deu um balão para o meio do meio campo, e parecia que ele estava meio assustado ali, tá? É um bom jogador, tá? Eu gosto dele, mas nesse início de jogo ele parecia que estava meio assustado. O Bright White, gente, muito desengonçado, né? Ali no primeiro tempo também, ele não conseguia dominar a bola, perdia ali bola, dava passe errado. O Bright White realmente está irreconhecível, assim, numa situação de decadência total, tá? Eric Noriega, como eu já falei, estreou muito bem. Aí depois veio o Thiago Volpe ali fazendo a primeira defesa no lance do Pedro dentro da área, uma defesa muito difícil, muito plástica. Depois acabou o primeiro tempo, esse jogo do Flamengo tentando ali alguma coisa e o Grêmio se defendendo. Veio o segundo tempo, não houve nenhuma substituição, o Grêmio seguiu recuado, tentando jogar de forma reativa. O Cuéllar se livrou ali de tomar um cartão amarelo, ele deu uma entrada no jogador do Flamengo ali na intermediária. Depois ele, na mesmo lance, ele voltou e puxou o cara. Olha, dois lances ali que bem complicados.
O Edjar se livrou de tomar um amarelo. O Edjar tá jogando bem, mas tem que começar a cuidar um pouquinho essas chegadas fora de tempo, né? O volante tem que ter cuidado porque a marcação é um jogador de marcação, ele precisa ficar o maior tempo possível de jogo sem tomar um cartão para não ficar pendurado. Por falar nisso, o Kahneman, que é um ídolo, que é um símbolo, que é um ícone de raça, gente, o Kahneman tem que dar uma segurada. Às vezes ele deu uma entrada no primeiro tempo num cara ali que, olha, se o VAR chama, o juiz poderia até expulsar. Depois ele deu uma outra chegada firme, forte, que aí ele tomou o cartão amarelo, ainda no primeiro tempo. Então o Kahneman, gente, é espírito de garra, de luta, mas assim, às vezes essa intensidade exacerbada, às vezes pode prejudicar o time, porque ele fica pendurado desde muito cedo. Então assim, tem que dar uma segurada, né? Mas enfim, tudo bem, beleza, jogou bem e tal, mas eu fiquei com medo do Kahneman não ir até o fim do jogo, tá? Vamos lá. Depois ali gente, o Christian Oliveira, olha, apesar de tudo, tem velocidade e tal, veio aí como uma das maiores contratações financeiras, em termos financeiros, né? Mas não dá, gente, não dá. O cara, ele errou um passe na intermediária, num contra-ataque do Grêmio, ali no segundo tempo, e que o time se mata para defender lá atrás, e aí o cara me faz uma rateada dessas no meio de campo, e aí gera um contra-ataque. E aí não tem, né, gente? Aí vem a diferença de um time que tem um camisa 10 para um time que não tem um camisa 10. Né? O camisa 10 deles dá uma atacada de sinuca e faz o gol. O Volpe não tinha chance nenhuma, até porque a bola passou pelo meio das pernas do Kahneman e foi bem no cantinho. A bola não foi muito forte, mas foi bem no cantinho e estava fora do alcance do Volpe. Então, assim, essa rateada do Kiki Oliveira tirou a paciência do Mano Menezes, que daí colocou o Aravena, colocou o Cristaldo para ver se o nosso camisa 10 conseguia fazer alguma coisa. Até não jogou tão mal, tá? Mas eu percebi que não adianta, o cara é a personalidade dele. É a característica do Cristaldo, gente. Olha, desculpa, eu tô com tosse ainda, tá? O Cristaldo não dá, gente. O Cristaldo teve um momento ali que os jogadores do Flamengo tocando bola entre um e outro, assim, ó, na frente dele, e ele simplesmente assistindo e troteando. Não dá, gente, não dá. Tá, mas enfim, Cristaldo entrou, não jogou tão mal, mas também não é o cara que vai resolver nossos problemas, tá? Não é, definitivamente não é. Depois entrou o André Henrique. Gente, é aí que vem aquela coisa, né? Aqui, ó, substituições no Grêmio, até então nesse momento, Aravena, Cristaldo e Pavon. Substituições no Flamengo, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Isso aí demonstra total diferença de nível de elenco, né? Então, por isso que eu digo que o resultado é sensacional para nós, olhando por esse aspecto, entendeu? De grupo, de qualidade de jogo e de grupo, de qualidade de grupo, certo? É uma diferença enorme, todo mundo sabe. Então, foi um resultado realmente assim, ó, que é muito bom para nós, muito bom, certo? Não tenha dúvida disso. O pênalti ali, sem dúvida, né? Não tem o que questionar. O Pavon, ele realmente assim, ó, para ser um titular, para ser um cara que a gente tem que depositar as esperanças nele, não dá. Agora não dá para tirar do Pavon o esforço, né? Não dá para questionar que ele é um cara que entra e corre e se esforça. Aí uns vão dizer, mas o Christian Oliveira também corre. Verdade. Mas parece que o Pavon, ele tenta mais. Parece que o Pavon quer mais. Ele não consegue, mas ele demonstra para querer mais. Entende? Então, nesse querer mais, ele conseguiu o pênalti. Conseguiu o pênalti e não é questão de cavar nem nada. Ele foi cruzar e realmente bateu na mão do cara, sem dúvida nenhuma. O juiz marcou o pênalti ali de forma correta. E aí, Thiago Volpe, até recebi mensagens de alguns colegas de grupo e tal. Nossa, o Volpe vai bater porque não é o Cristaldo, porque não... Calma,
O Volpi era batedor oficial do Toluca, né? No México. Alguns de vocês devem saber, quem pesquisou a vida do Volpi antes de vir pro Grêmio, sabe que ele era o batedor, ele era capitão e batedor oficial de pênaltis no Toluca do México. Isso por muitos anos, né? Que ele jogou lá. E o Volpi, claro, que isso não é garantia de que ele fosse acertar o pênalti, mas dá uma tranquilidade a mais, né? E um cara que bateu um pênalti tranquilo, não precisou de muita distância, aquela coisa de ir lá na meia-lua, vir correndo, troteando ali, pra bater, não. Ó, dois, três passos da bola, aquele saltinho maroto ali para dar aquela, só para dar tempo do goleiro adversário escolher um canto. E se vocês verem na câmera lenta, vocês percebem que ele olhou pro goleiro e ficou olhando pro goleiro. Ele não olhou pra bola para bater, ele olhou pro goleiro para ver para que lado ele se deslocar, ele botou no outro lado. Excelente cobrança de pênalti. Gol do Grêmio, empate. Daí foi só segurar até o fim. André Henrique entrou muito bem, tá? André Henrique entrou bacana ali, entrou legal, correndo, tentando. É um cara que pode não ser o nosso salvador da pátria, mas ele agrega muito também ele agrega muito pro Grêmio, porque é um cara que dá um gás diferente, né? Um gás diferente, entendeu? O guri não é ruim, tá? O André Henrique não é ruim, tá? Para titular não serve, mas para opção de renovação de gás novo, ele serve sim, tá? Então, pessoal, é isso aí. Flamengo 1, Grêmio 1, resultado que, no meu ponto de vista, foi muito positivo diante de todas as circunstâncias, tanto do pré-jogo, né, do ambiente que foi gerado para se chegar nesse jogo, quanto o jogo em si que estava se desenhando. Diante desses dois fatores, o resultado para mim foi muito positivo e nos mantém animados, ainda não empolgados, não, né? Animados sim, por não ter perdido, mas empolgados não, porque o Grêmio ainda precisa melhorar muito a questão do passe de bola, da questão da armação de jogo. Defensivamente foi muito legal, tá? Mas ainda precisa melhorar do meio para frente para que o ataque possa funcionar melhor, né? Carlos Vinícius ficou muito isolado, Bright White muito perdido, Kiko Oliveira não serve, Aravena entrou mal, não contribuiu em nada. Mas vamos lá, vamos ficar com o resultado valeu, tá, pessoal? 1-1, viemos com um ponto lá do Rio de Janeiro, e quem disse que o Flamengo ia golear o Grêmio, né? Não foi porque Grêmio, é Grêmio. Apesar da gente ser realista, né? A gente torce, a gente é realista, mas a gente torce, e quando o resultado que a gente, pelo menos, acha que é o melhor para nós vem, a gente tem que comemorar mesmo. Beleza, pessoal? É isso por hoje. Um abraço. Peço a vocês, né, que se inscrevam no canal, porque a gente está começando essa empreitada aqui. O canal é novo, então eu preciso que vocês, se estiverem gostando dos conteúdos, da forma como eu me expresso, da forma como eu falo aqui, então se inscrevam no canal para continuar vendo mais vídeos, né? Compartilhem se vocês gostaram, se vocês acharam a minha opinião legal. Compartilhem, deem um like no vídeo, comentem o que vocês acharam do jogo, né? De repente a gente debate ali, conversa, troca uma ideia. Enfim, beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo conteúdo. Um abraço, boa noite, tchau, tchau.